Agora, na parte 3, eu quero dar mais um alerta aos nossos jovens e adolescentes. A fornicação envolve um homem e uma mulher, ou um jovem ou uma jovem, que não são casados. O envolvimento sexual entre pessoas que não são casados também é chamado de sexo pré-conjugal e é prostituição. Sexo fora do casamento é sexo sem compromisso e tende a reduzir o outro a um simples objeto. Fornicação, então, é o pecado da carne, que inclusive envolve todo tipo de relações sexuais que se tornam ilícitas, praticadas fora do casamento, e também as intenções maldosas que o próprio Cristo condenou. Em Mateus capítulo 5, 28, ele diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E ainda 1 Coríntios 6, 18, fugir da prostituição, porque outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Veja que o profeta Ezequiel, no seu tempo, ele já falava sobre a porneia, né? Mas que no hebraico é o termo zanã, e traz o sentido básico de relação heterossexual ilícita, e é empregado frequentemente para se referir a uma prostituta. Portanto, acariciar os seios é prostituição. Mas por que eu estou batendo tanto nisso? É para que o jovem ou adolescente que estejam namorando lembre-se disso. Lembre-se de que as carícias profundas podem redundar em coisa muito mais, num relacionamento muito mais forte. E acariciar os seios, como eu dizia, é prostituição quando não se tem a bênção de Deus, que é legitimada no casamento. Então Ezequiel 23:3 ele diz: estas se prostituíram no Egito e prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, ou os seus seios, e ali foram apalpados, né, esses seios, né, na sua virgindade. Obviamente que quando o profeta usa a palavra mocidade aqui no texto, ele está denunciando a prostituição política e espiritual dos hebreus durante a formação, né, da sua recente nação, quando eles se desviaram, né, quando os hebreus desviaram de Deus, adorando ídolos pagãos. A Bíblia admite a manipulação dos seios, sim, ou de qualquer outro toque mais intenso que possa acontecer entre um homem e uma mulher. Porém, como sendo um privilégio somente daqueles que já são casados. Como esclarece Provérbios capítulo 5, 18 e 19. Ele diz: seja bendito o teu manancial. Aqui ele está falando para um homem ou uma mulher que são casados. E regozija-te na mulher da tua mocidade, como corça amorosa e graciosa, cabra montesa. Sacie-te os teus seios em todo o tempo, e pelo teu amor ser encantado perpetuamente. Então, os moços devem dominar os seus impulsos. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas. Todo mundo conhece esse texto, né? Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aliás, Gênesis diz, né, que o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, queridos, a atração existente entre o homem e a mulher
ela faz parte do ideal divino para que o casamento seja consumado. E esta atração, ela recebe o nome de impulso sexual, que também recebe o nome de energia sexual e energia amorosa. O impulso sexual, portanto, existe nas pessoas normais para que a união sexual redunde na reprodução. E já desde os tempos mais remotos, a civilização tem estabelecido normas para controlar esse impulso e proporcionar aos seres humanos o bem-estar físico e moral. Mas é a palavra de Deus, essa que você está ouvindo agora. É através dela que vamos poder encontrar a maneira correta de manter ao nosso controle essa força extraordinária que é o impulso sexual. Parece forte dizer, queridos, mas aqueles que não conseguem controlar este impulso e namoram de forma avançada, não estão querendo uma esposa, e sim uma prostituta. A prostituta, ela vive o seu momento de leviandade, não é verdade? E quase não reivindica para si o direito de ser respeitada. O que é muito diferente da esposa que é dada por Deus. Se não meditemos nesse texto de Gênesis capítulo 2, 23, diz: então disse o homem, esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ora, se os períodos de namoro e noivado é o embrião do lar, como eu disse no início, deve-se então, desde já, no namoro, se cultivar o compromisso com respeito mútuo, adotando no seu decorrer, desde já, um compromisso, um comportamento e um compromisso com a fidelidade ao parceiro de namoro. Porque você vai precisar desse aprendizado de fidelidade que você vai acumular durante o seu namoro, lá na frente. Por isso, o parceiro de namoro não deve ficar navegando de namoro em namoro. Preste atenção. Tendo como consequência, por exemplo, o fim deste namoro, a traição. Isso não deve acontecer entre dois jovens cristãos. Porque até que se termine um relacionamento que não deu certo, por algum outro motivo que não seja a traição, e se inicie outro, tudo bem, isso não é de todo reprovável. Porque um jovem não vai continuar namorando uma menina que, por exemplo, não se ajusta aos seus propósitos. Ele quer fazer uma coisa, ela quer fazer outra, não há um acordo entre os dois. Às vezes esse jovem tem uma criação familiar, tem um convívio familiar, de obediência aos pais, de amor entre os irmãos, e ele vai na casa da namorada, chega lá, são brigas, contendas, o desrespeito da menina aos pais, e ele começa a perceber, ou ela começa a perceber, que o casamento poderá ter problemas através desse legado familiar que ele ou ela estão trazendo para esse relacionamento de namoro, e amanhã poderá ser um casamento, redundar num casamento conflituoso. Então às vezes ele desmancha. Isso não é reprovável, mas deve o namorado cristão respeitar aquela que futura e potencialmente poderá ser a sua esposa. Porque quem não respeita a sua futura esposa, não respeita a si mesmo. E então legitima de que nem de longe, durante o seu namoro, passou pela sua cabeça a intenção de um dia chegar ao casamento. Achei lindo. Esta semana, não de todo lindo, porque foi uma tragédia que aconteceu, de uma menina nadando nas praias de Recife e foi atacada por um tubarão. Mas
eu digo, achei lindo, foi o depoimento que o namorado dela deu. Ele disse, olha, nós estávamos fazendo planos de nos casar. Quer dizer, não sei se esse menino é cristão ou não, mas vejam que no namoro já estava tendo uma intenção de firmar-se um compromisso definitivo amanhã. Portanto, em um relacionamento de namoro entre dois jovens cristãos, deve haver pelo menos a intenção de que este namoro possa recrudescer, consolidar, cristalizar e amanhã acontecer um casamento. Pelo menos no âmbito cristão deve ser assim. Não pode se namorar por brincadeira, por querer satisfazer necessidades hedonistas, ou que tenha objetivos lúdicos só para brincadeira, não. Entre cristãos deve haver uma seriedade, deve haver um compromisso entre os namorados. E se percebe isso, gente, nitidamente, quando os envolvidos durante o namoro nos deixa claro que já estão fazendo planos, buscando crescimento pessoal, profissional, pensando precocemente nos recursos que precisarão amealhar para dar suporte ao futuro casamento. Como nós temos na nossa igreja, a Igreja Cristã Apostólica, nós temos jovens lá que estão namorando e já você vê nos diálogos, nos discursos deles, a intenção de crescer, para que amanhã possam se casar. Então tem que haver pelo menos essa intenção. Sendo assim, então, queridos, o namoro cristão deve ser administrado com esse propósito.